Olha, se você acompanhou até agora aqui a Jornada do Bem-Estar, eu gostaria de agradecer, dizer que eu tenho me esforçado para trazer um conteúdo profundo e significativo sobre o tema, científico também, né? E gostaria de pedir a você que apoie o canal, assine o canal, compartilhe com outras pessoas interessadas numa abordagem mais crítica, mais analítica e mais científica sobre o tema do bem-estar aqui no âmbito da Jornada do Bem-Estar. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Moraes, eu sou professora, sou consultora, sou cientista da educação e do desenvolvimento e estou trazendo aqui na Jornada do Bem-Estar alguns temas importantes para a gente pensar esse tema tão caro à sociedade atual. No capítulo 4, eu falei um pouco ali para vocês, né? Trouxe alguns pontos e aspectos relativos à teologia da prosperidade, como é que isso tem impactado as pessoas, como é que vem sendo tratado na mídia, quais são as abordagens ali num vídeo curto, trazendo um pouco desse tema, né? E dentro desse conjunto, né, da economia do bem-estar, envolvendo também ali a teologia da prosperidade, mas também as teorias da prosperidade, eu vou falar hoje um pouco sobre a sociedade do bem-estar. O que vem a ser isso, né? Não é um conceito novo, né? Já se falava em estado do bem-estar social, é um conceito vindo ali, né, do socialismo, um pouco ali também do comunismo, né, vindo de correntes políticas que diziam que era obrigação do Estado garantir que o sujeito tivesse ali as condições mínimas para a sua subsistência. Saúde, alimentação, cultura, suporte, segurança, para que ele pudesse atingir aqueles níveis mais altos ali da realização pessoal, e a isso era dado o nome de estado de bem-estar social. Hoje a gente está falando aqui de uma outra coisa que está relacionada com isso, né, que é a sociedade do bem-estar. Num conceito, né, numa abordagem muito mais que tem a ver com o campo da psicologia comportamental, né? Então, resgatando aqui, a gente sabe, né, que nos últimos 20 anos ganhou muita projeção, né, a teoria cognitivo-comportamental dentro do campo da psicologia, né? Então, muita coisa que era tratada anteriormente a partir de uma visão mais biológica passou a ser percebida a partir de uma visão também da construção social do sujeito e dos seus comportamentos. Nesse contexto, é muito conhecida aí, né, a teoria cognitivo-comportamental, que é uma abordagem do campo da psicologia, que fala sobre o comportamento do sujeito, a conduta, a forma como ele reage às condições reais da sua existência. Então, é sobre um pouco sobre isso que a gente vai falar agora aqui. Quando a gente fala de sociedade do bem-estar, e aí tem, né, a teoria cognitivo-comportamental, né, que traz para o sujeito, né, no âmbito do seu comportamento, como é que ele deve reagir às intempéries da vida, né? E a gente está falando aqui da jornada do bem-estar, da sociedade do bem-estar. O que é isso, né? É uma sociedade onde o bem-estar do sujeito ocupa o lugar principal da sua existência, né? Tem aí um estudioso, um filósofo alemão chamado Klaus Hoff, né? Ele cunhou e fundou ali a teoria, né, da não centralidade do trabalho na vida humana. Por que é que eu estou dizendo isso, né? Porque anteriormente, se a gente for olhar historicamente a construção do sujeito moderno, ela foi feita sempre a partir do trabalho. Então, o trabalho era a lógica que dava sentido a tudo que o ser humano era socialmente, né? É tanto que existia aquela música, né? Esse é o seu trabalho, o homem não tem honra, sem a sua honra ele não é nada. Então, o trabalho era o lastro para a construção social do sujeito. E aí, quando, né, passados algumas décadas, né, e vem aí agora o Klaus Hoff e diz, não, o trabalho agora não é mais o centro da vida do sujeito. O que é o centro da vida do sujeito? Os teóricos ainda não sabem, mas eles debatem e surge a questão do bem-estar, né? Então, o centro da nossa vida agora, a nossa razão de viver é viver uma vida feliz, viver uma vida boa, viver uma vida com qualidade, né? E é onde surge nesse contexto aqui a sociedade do bem-estar, né? E aí o recorte dessa sociedade do bem-estar é exatamente o surgimento da psicologia positiva, né? E aí o que é, né? Então, o que é o estado de bem-estar social, o que é a sociedade do bem-estar e o que é a psicologia positiva. A psicologia positiva, em linhas bem gerais, ela é parte de uma abordagem não de identificar qual é a doença, a patologia do sujeito, mas de promover ações que reforcem o seu bem-estar, antes mesmo
ou em que pese que exista ali uma patologia identificada ou não, ou que ela surja. Então, a psicologia do bem-estar, ela diz assim, olha, em vez da gente esperar para identificar um problema, o que é que está acontecendo com você, a gente vai trabalhar com outra ótica, a gente vai trabalhar com outra abordagem, que é instituir condições e situações de vida onde a prioridade é o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, a sua satisfação pessoal com a vida, entre outros aspectos. Então, a psicologia positiva surgiu, né? Ela está aí, tem uma projeção muito grande no momento, e a gente tem grandes expoentes da psicologia positiva. Eu já falei aqui nos outros capítulos sobre o Martin Seligman. Todo mundo conhece o Daniel Goleman. Ele é muito mais ali da área da aprendizagem socioemocional, né? Da educação, da inteligência socioemocional, né? Mas tem esses expoentes, então, sobre a psicologia positiva e o bem-estar é uma condição do sujeito fortemente impactada, influenciada por essa corrente da psicologia positiva. Mas, aqui eu abro um parêntese, é claro que a gente tem que pensar na sociedade do bem-estar e também entender os limites da psicologia positiva, né? Sabendo que existem usos equivocados. Existem pessoas aqui mesmo na internet que difundem conceitos equivocados, inexistentes, alguns às vezes até contraditórios, né? Então, isso está dentro do que eu chamo dos limites da psicologia positiva. Que os limites da psicologia positiva, o que é que são? São coisas que a própria psicologia positiva não resolve por si mesma, não são as condições objetivas de vida, né? O que é que são as condições objetivas de vida? Alimento, moradia, sono, saúde, segurança. Isso a psicologia não resolve. São questões sociais que estão aí e que precisam ser enfrentadas pelo poder público, né? Mas que impactam na vida da gente, de qualquer um de nós aqui, qualquer ser humano. Então, um dos limites da psicologia positiva é esse, né? Ela não consegue, por si só, gerar uma mudança de impacto nesses aspectos que influenciam na nossa qualidade de vida. Mas ela gera um impacto na percepção, né? Do que a gente entende desses fatos sociais. Então, por isso que às vezes vocês veem assim na internet, por exemplo, um post lá dizendo, né? Não importa o que aconteça na sua vida, o que importa é o que você faz com o que acontece na sua vida. Isso é psicologia positiva, né? Abordagem de psicologia positiva. Dizendo o quê? Você precisa ter uma visão otimista, você precisa ter uma visão equilibrada, você precisa ter poder de ação. Tudo isso é psicologia positiva, né? E não ao fatalismo, né? Dizendo não ao fatalismo, a coisa de, aconteceu isso, não posso fazer nada, eu sou impotente, né? Isso é o contrário da psicologia positiva. Então, por mais que a psicologia positiva cause efeitos positivos, né, é redundante, mas é importante dizer, na vida das pessoas, ela tem os limites, né? O próprio uso das teorias da psicologia positiva, em muitos casos, eu percebo que é equivocado, porque a pessoa traz colocações ali, percepções que são visivelmente fantasiosas, né? Por exemplo, no caso do uso da psicologia positiva na área educacional, nas escolas, por exemplo, né? Pode ser algo um pouco fantasioso, se não houver ali um equilíbrio da percepção dessa corrente teórica na sua aplicação, né? Então, falando um pouco da sociedade do bem-estar, é isso, né? A gente tem a psicologia positiva como uma importante figura nesse cenário, mas até mesmo a psicologia positiva tem seus limites, né? Que são limites reais, óbvios, que a gente verifica aí no dia a dia. Outra coisa que eu acho importante pontuar, né, que eu vejo em vários autores, eu venho lendo muito sobre isso há muitos anos, não é de agora, né, é a questão do alinhamento entre a psicologia positiva, o uso das teorias da psicologia positiva, com um foco muito narcisista, né? Quer dizer, a pessoa se acha superior, a pessoa acha que consegue enfrentar tudo sem suporte, a pessoa acha que é tudo questão de mentalidade, e nós sabemos que não é assim que funciona, né? A pessoa acha que ela pode manipular todas as condições objetivas e subjetivas de subsistência a partir apenas desse modelo mental, e nós sabemos que isso não é verdade, né? Então, essa construção um pouco fantasiosa em torno do sujeito, em torno da pessoa, né, que a gente chama ali do narcisismo nesse aspecto, né, ela é prejudicial para uma vida equilibrada, de contentamento, de felicidade, uma boa jornada vivencial, porque ela começa a colocar as coisas nos lugares errados, né, e a gente tem que vir trazer os pontos e colocar nos is.
Para ilustrar isso que eu estou dizendo aqui para vocês sobre o narcisismo, eu vou ler aqui um trecho, né, de um livro muito interessante, né, que é um livro do Christopher Lasch. Ele escreveu um livro chamado A Cultura do Narcisismo. Gente, esse livro é de 1979, né? E o que é que ele diz, né? Que o narcisista usa as outras pessoas, né, como instrumento de gratificação, mesmo quando ela anseia por amor e aprovação. Né? Que os narcisistas são vítimas de um apetite sem fim por reconhecimento, atenção, glória, recompensas, etc. É meio que a gente vê nesse mundo de coaches e de pessoas que são self-made men, self-made women, que eles se acham super inteligentes, super qualificados, mas na verdade ignoram, né, as condições objetivas e subjetivas dos outros e acham que é super fácil para todo mundo, porque eles conseguiram, qualquer pessoa em qualquer condição poderá conseguir também. Então, é aí onde a gente vê que a fantasia cai, né? Então, isso é um aspecto interessante da gente abordar, porque a gente não pode pensar na jornada do bem-estar como uma jornada de flores, uma jornada linda, onde tudo é perfeito. Não, tem os desafios, tem os problemas, tem as perdas, tem todas as dificuldades de uma vida normal. Só que a gente não pode olhar como se a gente fosse o centro do mundo, porque nós não somos mesmo, né? A gente é um grãozinho de areia aqui, né? Enfim. E o outro ponto aqui para fechar que eu trago, né, esse tema de hoje sobre sociedade do bem-estar, é em relação à prática do mal-estar, que também é um tema que vem sendo muito falado nos últimos anos, né, ao qual nós demos o nome popular de toxicidade. Então a gente fala, né, emprego tóxico, família tóxica, namorado tóxico, relacionamento tóxico, cultura corporativa tóxica, mas muitas vezes no afã de identificar essa toxicidade, né, onde existe a prática do mal-estar, a gente esquece também de fazer a nossa auto-reflexão, a nossa autoanálise, né, e o nosso questionamento de como que a gente faz parte disso. Então, é claro que existe, né, uma prática do mal-estar estabelecida, principalmente em relação às condições sociais de vida, pessoas que vivem no limite da sobrevivência, da subsistência, pessoas que vivem em permanente estado de vulnerabilidade social. Elas são vítimas dessa prática do mal-estar, que no geral é feita e promovida pelo governo e pelas grandes corporações. No caso dos empregos, por exemplo, né, empregos que são, entre aspas, tóxicos, né, onde existe uma cultura de exploração, onde existe uma cultura de super demanda de trabalho, de supervalorização do trabalho, diminuindo a importância das outras dimensões da vida do sujeito na sua existência, também são ambientes tóxicos, né? E a gente tem que fazer uma análise e uma autocrítica também, para perceber, né, no conjunto dessa prática do mal-estar que existe, né, socialmente e no nível individual e coletivo, e que afeta a nossa qualidade de vida. Então, a nossa jornada do bem-estar, ela não está livre do trabalho. Por outro lado, a gente também tem que perceber quando o trabalho se torna um elemento tóxico e buscar melhores condições, né? Além, é claro, da necessidade a nível global desse tipo de trabalho ser reestruturado, como defende aí vários autores, né? Então, isso é um ponto importante que a gente traz, porque exatamente, né, o trabalho ainda ocupa um lugar importante na vida do sujeito, na vida humana, né? Porque a gente nasce, cresce, né, e reproduz e morre, mas durante todo esse tempo trabalha, né? Principalmente a partir de adultos ali. Muitas crianças trabalham na hora errada, não deveriam estar trabalhando, deveriam estar usufruindo e desfrutando de suas infâncias, mas são obrigadas a trabalhar. Por quê? Porque não existe o estado de bem-estar social, que é um direito, um direito que deveria ser garantido pelo Estado. Não estou falando só do Brasil, não, tá, gente? Estou falando a nível global, inclusive de grandes potências mundiais, como Estados Unidos, por exemplo, onde uma pessoa precisa fazer uma cirurgia e fica endividada o resto da vida, porque ela não tem dinheiro para pagar, né? E às vezes perde casa, perde tudo, porque tem que pagar por uma cirurgia que é um direito básico humano, que é a assistência à saúde. Então, a gente não pode ignorar que na sociedade do bem-estar existem esses aspectos que precisam ser considerados, né? Aspectos que têm a ver com as condições objetivas de subsistência e de vida e aspectos que têm a ver com as condições subjetivas também. No subjetivo é onde aparece a psicologia positiva e que ela pode agir e interferir positivamente para que a gente alcance aí um estilo de vida mais equilibrado, mais saudável.
e onde a gente consegue se enxergar como sujeito e se realizar como sujeito dentro da sociedade. Mas aí é onde eu trago esses aspectos aqui. Nos próximos capítulos eu vou falar um pouco também, né, sobre a cultura do bem-estar e como ela se desdobra, como ela acontece, como ela existe na prática, e sobre a inteligência emocional, que é um aspecto fundante, né, dessa abordagem da psicologia positiva na sociedade do bem-estar. Muito obrigada se você está aqui comigo até agora. Agradeço se você apoiar o canal, assinar, compartilhar com outras pessoas. E se você tiver dúvidas e comentários, como sempre, coloca aqui no vídeo que eu respondo todos eles. Muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.